Bom dia, irmãos. Mais uma manhã que Deus nos concede na presença dEle, que nós possamos aí aprender um pouco mais através da nossa EBD. Essa manhã de domingo, que nós podemos aprender um pouco mais, né? Lembrando a você que nós já retornamos à EBD presencial. E se você pode estar aqui e quer estar aqui, você já vai poder estar aqui. Você é muito bem-vindo aqui presencialmente também. Paralelo a essa aula, nós estamos tendo a nossa EBD. Nós estamos numa série de estudos sobre oração, um tema muito relevante, né, a vida cristã, um tema importantíssimo, né, como nós nos comunicamos com um Deus que nos criou, como nós podemos estabelecer uma boa conversa com Deus, né? Através da oração nós conversamos com Deus, através da palavra nós ouvimos Deus, né? Hoje o tema é orando como os humildes e não como os hipócritas. Como eu posso realmente me comunicar com Deus que criou o universo? É uma pergunta importantíssima, tão importante que o pastor Sam Tippe, né, eu acho que é assim que se pronuncia, nós tivemos ali em Águas de Lindóia, né, juntamente com o pastor Márcio e o pastor Marcão, o Marcelo, nós pudemos estar lá e tivemos aí um dos preletores foi o pastor Sam, e ele costuma dizer que tem por hábito perguntar como você ora, porque ele entende que, pela experiência dele, sempre ele é questionado como orar, né? Então ele já se antecipa e fala, como você ora? Porque ele entende que isso é muito importante. Ele chega a falar que é a pergunta mais importante que você pode fazer, é como você ora, ou seja, como orar. Os discípulos, certa vez, perguntaram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Tamanha importância da oração. A resposta para essa pergunta responderá a maioria das outras questões difíceis da vida. Claro, em oração nós conseguimos as respostas para as coisas que nós precisamos. E quando não temos as respostas, a oração também nos traz aquela paz de estar sem resposta. Nesse capítulo vamos diferenciar uma oração eficaz, efetiva, a uma oração ineficaz. Uma oração que Deus recebe com alegria e uma oração que desagrada a Deus. Vamos aprender a orar com os humildes e não com os hipócritas. Vamos embasar para isso na parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola está lá no capítulo 18 do livro de Lucas. Se você puder abrir aí na sua casa ou aonde você estiver, capítulo 18 de Lucas. Ali é um conjunto de parábolas, são duas parábolas, né? A primeira da viúva, né? E a segunda parábola é essa parábola do fariseu e do publicano. São duas parábolas que se complementam. A gente não pode dizer que uma foi dita logo, assim como foi colocado aí, uma logo após a outra, mas não tem como a gente dizer isso, mas, enfim, são complementares. Enquanto a parábola da viúva nos mostra a importância de uma vida intensa de oração, uma vida de insistirmos em oração, uma vida de estarmos orando incessantemente. A oração do fariseu vai falar um pouco de postura de oração e de motivação na oração. São duas coisas importantes. Se você for ver, por exemplo, na introdução da nossa revista, você vai ter lá, uma das primeiras coisas é essa vida de persistência à oração, né? Então, hoje nós vamos
conversar sobre a parábola do fariseu e publicano. Vamos ler a palavra dele, do fariseu e publicano. Está lá no capítulo 18 de Lucas, como eu falei, a partir do versículo 9. Está escrito assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, o outro o publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos por essa lição. Nós entendemos que o Senhor tem ministrado aos corações do nosso povo, que o Senhor tem capacitado pessoas a escrever essas lições, Deus. Então nós te agradecemos por isso e pedimos que o seu Espírito possa estar aqui, falando aos nossos corações. Ó Deus, fale, nos ensine esta manhã, porque nós precisamos de Ti. Bom, primeiro ponto da nossa lição: a motivação onde tudo começa. Por trás de tudo que fazemos existe uma motivação, um motivo, aquilo que inspira a ação, o movimento, aquilo que nos leva à ação. Mas essa motivação nunca foi tão determinante como numa oração. Numa oração, a motivação é o fator primário, talvez o mais importante. Por simples fatos que não existe uma oração correta com uma motivação errada. Não existe. Deus sonda o coração, os nossos corações. Ele conhece o íntimo, Ele conhece. Antes que a gente pronuncie a nossa oração, Deus sabe o que nós vamos falar. E Deus já sabe aquilo que nós ansiamos. E a motivação, aquilo que está dentro do nosso coração. Então, você pode ver orações lindas, perfeitas, teológicas, com a motivação errada. E também pode ver orações simples, orações erradas, às vezes com erros teológicos, orações de pessoas simples, mas com coração motivado, um coração verdadeiro, um coração contrito. Uma pessoa simples, uma oração simples, e essas geralmente a que Deus mais se alegra. São aquelas orações com erros de português, aquelas orações com erro de concordância, mas às vezes Deus olha o interior, e antes que você fale, Ele já sabe, porque Ele conhece a intenção do coração. E isto tudo começa pela motivação. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vamos aí ter 2 orações feitas por 2 homens com resultados absolutamente diferentes, contrários, onde a motivação foi o fator determinante.
oração do fariseu. Na versão bíblica Almeida atualizada, no início da oração do fariseu, né, ele vai dizer assim: o fariseu posto de pé, né, orava de si para si mesmo. É uma oração que já fala por si só, né, de si para si mesmo, ou seja, já está ali, ela não passou do teto. O fariseu, ele estava falando dele com o seu próprio ego. Ele estava ali tentando mostrar para Deus o quanto ele era bom, o quanto Deus era privilegiado para ter um camarada que tinha uma qualidade tão grande quanto a dele e que cumpria fielmente a lei, fazia até mais do que a lei pedia, né? Já que, se você for ver em Levítico, aqui ele vai falar assim: eu jejuo 2 vezes por semana. O Levítico pede 1 vez por ano, e ele jejuava 2 vezes por semana. Então, quer dizer, estou dizendo, eu fazia muito mais do que a Bíblia, do que o Levítico, que a lei manda. É uma oração que a gente não tem nem como classificar. Tem como. Ela não apresenta arrependimento, não é uma oração de agradecimento, desculpa. Não contém petição, não pede nada. Uma oração sem arrependimento, sem contrição, sem reverência. A única coisa que ele parece que ele quer falar ali é fazer uma exposição convencida das suas qualidades religiosas, né? As suas qualidades, suas virtudes em relação aos outros, né? A comparação com o publicano. Uma oração sem pé nem cabeça. É impressionante que tal absurdo ainda existe até hoje. Ou vocês acham que não existe? Quantas vezes nós somos tentados a achar que merecemos algo porque servimos ao Senhor, porque estamos servindo em alguma parte na igreja, ajudamos na igreja, porque entregamos o dízimo, porque damos uma oferta, até porque nós ofertamos aí cestas básicas. Nós estamos tentando julgar que somos melhores daqueles que não fizeram isso, que não fazem. Até porque vamos na igreja, achamos melhor daqueles que não vão bem na igreja. Quantas vezes nós somos tentados a pensar dessa forma? É interessante que Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15, Paulo lá em Tiago, desculpa, em 1 Timóteo 1,15, vai dizer assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo dizia que ele era o principal, ou seja, eu sou o pior, o menor dos pecadores. Porque Paulo entendia que pecado era pecado, pecado não tem tamanho, pecado é igual. Você dizer que eu sou pecador, miserável, tendo como parâmetro Jesus Cristo, é muito fácil. Eu olho para Cristo perfeito, não pecou, eu digo, eu sou pecador, eu sou miserável que eu sou. Agora, quando você tem um parâmetro de um irmão, quando você tem um parâmetro de um ladrão, um assassino, um adúltero, um drogado, um usuário de drogas, alguém que tem o pecado exposto, que a única diferença de pecado é que um é exposto, o outro não. É fácil você dizer que eu sou igual pecador? Olhar para aquela pessoa, eu sou igual. Essa foi a dificuldade do fariseu. Ele sentia muito importante, muito melhor do que aquele.
Será que hoje não tem gente pensando assim? Se não, porque às vezes eu já tive experiências, não foi uma nem duas, de pessoas que eu convidei para vir aqui e não se sentiram bem aqui, por causa dos olhares dos irmãos. A verdade é que esse tipo de oração ainda existe. Esse tipo de oração ainda existe, embora seja absurdo. A oração do publicano. O publicano, envergonhado ao ponto de não olhar para o céu, reconhecendo o estado miserável em que se encontrava, bate no peito numa atitude de acusação contra si, clama a Deus por misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Diferença total. Enquanto o fariseu estava em pé, olhando Deus de frente, mostrando para Deus o quanto ele era bom, o publicano uma atitude totalmente reversa, se contrito, envergonhado, chega a bater no peito, clamando a Deus misericórdia. As palavras do publicano são bem semelhantes à do rei Davi, no Salmo 51, quando Davi pecou. E aí esse salmo maravilhoso, um salmo de contrição que nós devemos ler sempre, porque esse salmo nós precisamos clamar a Deus por perdão, porque nós somos pecadores. Ele se enxergava pecador, o publicano se enxergava pecador. E aí no Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Atitude totalmente contrária, uma atitude oposta. O publicano vai numa atitude totalmente oposta do fariseu. Na oração do publicano há um reconhecimento da necessidade da misericórdia de Deus, que sem a misericórdia de Deus ele não poderia continuar vivendo. Por isso aquela situação desesperadora: eu não posso sair daqui sem ser perdoado. O publicano tinha consciência, como Davi, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele conhecia, ele tinha consciência que ele não podia sair dali sem o perdão de Deus, e por isso ele clama o perdão de Deus. Postura de humilhação. As pessoas que estavam em volta viram aquela cena, mas ele não estava preocupado com quem estava em volta. Ele estava preocupado com quem estava ali ouvindo, que era Deus. E por isso ele batia no peito. E você imagina essa cena, a humilhação diante de uma igreja, diante daquele fariseu que estava olhando e já acusando ele. A oração efetiva versus a oração ineficaz. Aí você vai encontrar um quadrinho aí, comparando a oração do publicano com a do fariseu. E eu vou ler esse quadro na sua lição, você vai ter aí, se você quiser. A lição, se eu não me engano, tem em PDF e tem com a Lília. Você pode conseguir essa lição. Vamos lá. O fariseu queria impressionar a Deus, falhou miseravelmente. Quem pode impressionar a Deus? O publicano queria simplesmente ser perdoado. O fariseu tentou justificar com seus feitos religiosos, por obedecer a lei. E aí, se a gente for ler lá em Romanos 3, e eu vou ler aqui em Romanos 3, 20 e 22, está escrito assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
A lei, ela existe para que ele fosse consciente do pecado, e ele era. Porém, ele achava que a lei justificava o pecado. E ele estava lá, dizendo que ele cumpria a lei, fazia muito mais do que era pedido. O publicano reconheceu incapacidade e impotência perante Deus. Isso é uma postura que todo cristão deve ter diante de Deus. Nós não podemos exigir nada de Deus. Esses ventos de doutrinas de que eu determino, eu não aceito, eu repreendo, isso não cabe dentro de uma conversa com o Deus que é soberano. Não cabe dentro da oração que Jesus nos ensinou, que diz que seja feita a sua vontade. Você já imaginou se Jesus na cruz fala, não Deus, eu repreendo, mas ele não, seja feita a sua vontade. Não cabe. Então nós temos que reconhecer a postura de entender a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de Deus. Isso é uma postura dentro de oração importantíssima que o publicano teve. Ele reconheceu que ele era miserável, que ele não tinha direito nem de olhar para Deus. E é assim que nós devemos ir diante de Deus. Embora sabendo que Ele escuta as nossas orações, sabendo que Deus está disposto a conversar conosco, nós temos que ter contrição, respeito para aquilo que nós somos, saber o que nós somos de fato. O fariseu foi ouvido, não, eu botei aqui foi ouvido pelos outros, está errado. Aí você corrige na sua revista, o fariseu foi visto pelos outros, porque ele se colocou em pé naquela situação de orgulho para ser visto. Já o publicano foi visto pelos outros, mas foi ouvido por Deus. O fariseu se exaltou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quase que Deus estava fazendo favor para Deus de estar orando. Já o publicano se humilhou, sentiu digno nem de olhar para Deus. O fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Isso é muito importante, meus irmãos. Se você acha que você não tem nada para se arrepender, meu irmão, tem coisa errada com você. Você não foi arrebatado, ou então a Bíblia está mentindo, porque ela diz que todos pecaram. Nós pecamos, essa natureza está em nós. Então, a cada dia, se você não tem nada para se arrepender, e a pessoa pode falar, eu não me arrependo de nada, mas isso não é. Na vida cristã nós sempre temos o que nos arrepender, e cuidado com isso, porque esse passo do arrependimento é muito importante. Aí vamos lá, publicano, desesperado pelo arrependimento, ele ansiava, ele não podia sair dali sem ser perdoado. Então o fariseu não viu necessidade de pedir perdão, e isso é o perigo, porque a primeira coisa que leva você a se converter, irmão, é saber que você é pecador, porque só precisa de salvação aquele que precisa de salvador, aquele que precisa de salvação, aquele que se acha pecador. Salvação, pecador. Então quando você entende que você é pecador, você busca a salvação, e aí você busca Cristo. Então até para você crer em Jesus, você precisa entender que você é pecador. As pessoas precisam entender isso. Então ele não viu necessidade de pedir perdão, não se arrependeu e não foi justificado. Já o publicano buscou o perdão de Deus, foi justificado. Aí você vai ver lá no final, Lucas 18, no final de Lucas 18, versículo 14, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Entende que aquele que se achava justificado voltou para casa sem ser justificado, e aquele que entendeu que precisava ser justificado foi para casa justificado?
Interessante, né? O fariseu não conseguiu o perdão de Deus, simplesmente porque ele não viu necessidade de pedir perdão. Ele não entendeu que ele precisava pedir perdão. E eu quero concluir, né? Porque eu quero concluir. O primeiro passo importante para uma oração efetiva é entender que a sua condição de pecador, é entender a sua posição miserável diante de Deus, é entender o quão pequeno você é e o quão grande e maravilhoso esse Deus é, e quão falho você é. Você precisa entender que você é igual a todos, você não é melhor do que ninguém. Todos são iguais. Então, primeira coisa que você precisa, e eu quero terminar, né? E Deus perdoa, tá? Se você pedir perdão, Deus perdoa os seus pecados e te justifica. Essa é a primeira coisa. E eu quero terminar com a palavra, com a resposta do pastor Santip a pergunta, como orar? Uma resposta linda, olha o que ele diz. Não é tão difícil quanto parece. Não há uma fórmula mágica que ensina a orar. O primeiro grande requerimento é simplesmente ter um coração que clama: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Jesus. Jesus diz que tal coração será exaltado, mas o coração que disser estou bem, esse será humilhado. Não preciso, esse será humilhado. A humildade é o primeiro requisito para uma oração poderosa. Quero terminar, agradecer aos irmãos por estar aí e dizer que Deus quer que nossas orações sejam melhores. E tudo começa na sua motivação e com a sua postura. Ore como os humildes. Tenha uma postura diante de Deus humilde. Um coração contrito, Jesus ouve, Jesus responde. Que Deus te abençoe e uma boa semana.